o futuro desse treinador? Ele vai treinar o time? Só se for no futebol, ali em Copacabana. Sério? Talvez na Barra, algum tipo de treinamento Pô, na em academia. Niterói ele será bem-vindo. O kickbox com Venê. Vem pra talvez. Niterói, Boina. Não. Acabou pra ele? A informação que eu tive ontem, logo depois do jogo, é que ele iria cair. Grande chance, falei isso em primeira mão lá na live do meu canal. Inclusive, quem não é inscrito, canal do Pedrosa no YouTube. Canal do Pedrosa, joga por no favor. YouTube. Quem tava lá sabe o que eu falei, que logo quando acabou o jogo, eu fui apurar, conversei com as pessoas e uma pessoa muito próxima da diretoria me falou o seguinte, cara, grande chance dele cair. E foi o que aconteceu. O Vasco teve um problema de volta de Caxias do Sul, teve um assalto a um carro forte no aeroporto de Caxias do Sul, então o aeroporto está fechado e estava fechado até hoje de manhã também, então o Vasco está aguardando para poder pegar seu voo e retornar ao Rio de Janeiro. O Cara, Pedrinho... olha a fase do Vasco, Venê. Teve um assalto, fechou o aeroporto. A fase é tão ruim que a bola bate na trave no rosto do Léo Jardim entra. Loucura, cara. Isso é surreal. E aí o Pedrinho não viajou para Caxias do Sul porque ele estava aqui na missão da questão do potencial construtivo de São Januário. Então ele deve comunicar isso ao Álvaro Pacheco hoje. O Álvaro Pacheco não deve ser mais o técnico do Vasco da Gama. Então acho que o assunto do Vasco hoje é esse, né? A gente já percebeu nesses 4 jogos que não teve nenhuma evolução do Vasco. Pelo contrário, eu acho até que o Vasco andou um pouquinho pra trás. Eu não sei se essa é a opinião de vocês. A sensação que eu tenho quando eu assisto ao jogo do Vasco, e também num termômetro que eu tenho em casa do meu vascaíno, que, aliás, meu vascaíno tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. Te amo, meu amor. Eu queria que o Vasco iniciasse. Dá uma boina pra ele de presente. Tá? Meu Betão, meu marido maravilhoso, está fazendo 40 anos. Parece que tem 30. Maravilhoso, Tá bem. gostoso, bração Tá lindo. bem. Mas tá triste. Não é um bom aniversário pra ele. Não é. Ele é um bom termômetro pra mim, Pedrosa. Ele fala, cara, o Vasco parece que tá piorando. Perfeito. O Vasco não melhora e nem fica congelado. O Vasco anda pra trás. Fernanda, ontem o Vasco não conseguiu chutar em 45 minutos de partida. A melhor chance que o Vasco teve foi numa bola onde o Jadson, que é o volante do Juventude, acabou cabeceando para trás e quase foi gol contra. Depois, no segundo tempo, o Vasco continuou num deserto de ideias, uma pobreza inexplicável. Aí o Vasco tinha Zé Gabriel e Galdames amarelado. No segundo tempo, o que ele faz no intervalo? Tira o JP, que era o jogador mais lúcido do meio-campo, que era o jogador que não tinha amarelo, e deixou o Galdames e o Zé Gabriel. Aí o Adson, que vem jogando com ele do lado esquerdo completamente torto, que eu já falei 1000 vezes, era o único jogador que tinha algum ímpeto, que tentava alguma coisa, que não se escondia do jogo. Ele foi lá e tirou o Adson para colocar o Serginho, que é um jogador que é extremamente limitado, assim como o Rossi também não tem mais condições de ser titular do Vasco da Gama. O Vasco ontem não teve o Verratti, inclusive tem que fazer uma estátua pro Verratti, porque como que o Verratti é artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil jogando nesse time? Tem que fazer uma estátua para ele, tem que construir uma estátua em São Januário, lá do lado do Romário. E aí você olha para o outro time do Vasco no sentido defensivo. Ontem o Juventude só não abriu o placar no primeiro tempo por uma questão de falta de competência técnica também. Porque espaço teve, era um time mais organizado do que o Vasco da Gama. O Nenê ontem criou algumas oportunidades, quase fez um gol. Gilberto também. Enfim, foi 2-0, mas poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. E o Vasco praticamente não criou um time que, como vocês disseram aqui, ele acabou tendo uma regressão em relação ao time do Ramon Dias. Olha aqui. Um retrocesso. Olha aqui, o assunto agora é esse, o povo quer ver vocês dois brigando. A pergunta é, Álvaro Pacheco tem que ser demitido do Vasco? Sim, está insustentável, não deixa ele trabalhar. Diz rápido o seu, e aí vocês começam a brigar. Pedrosa, sim ou não? Sem dúvida alguma. Venê Casagrande? Eu sou contra a demissão nesse momento. Então vamos brigar, pessoal. Eu vou dizer. E assim, não tô falando na brincadeira antes que o público ache isso por conta da brincadeira. Deixa o homem trabalhar, porque ele tá indo mal. Não. Eu, de fato, acho que nesse momento ele não tem que ser demitido. Eu nunca sou máquina de moer treinador. Vocês sabem disso. Não Ninguém sou. aqui é, né? Nem o Pedrosa é também. Zero. Mas acho que o cenário do Vasco, o relógio do Vasco, não tem tempo de um cara completamente solto, tá até no nosso estilo, nosso calendário, não só no elenco do Vasco. Às vezes o cara chega e não conhece o elenco, precisa de um tempo. Mas ele não conhece o elenco e o cenário brasileiro. Então, eu acho que ele vai demorar bastante tempo para se adaptar, se ajustar. Vamos trazer uma comparação rápida. O Arthur, eu achei que demoraria mais. Foi muito rápido. Rapidíssimo. Mas de um jogo pro outro, você já conseguia ver o que ele queria. Percebi um negócio ali, percebi um negócio... Exato. Com o Álvaro, eu não vejo
Nada. Então acho que esse tempo vai ser longo e o Vasco não tem tempo, Vene. Por isso que eu acho que ele tinha realmente que ser... Eu acho chato o profissional que saiu da sua terra, veio pra cá, largou o seu emprego lá, mas, pô, faz parte do game às vezes, né? Eu posso justificar? Claro, com certeza. Agora todo mundo vai justificar. Antes de mais nada, vamos lá. Eu concordaria com você se você me desse absolutamente certeza que o próximo treinador iria dar certo. Porque o próximo treinador também vai ter que ter tempo. Perfeito. Ele vai ter tempo para trabalhar. O Álvaro Pacheco, a gente cobra tanto profissionalismo no futebol brasileiro, ele, querendo ou não, ele tem apenas 4 jogos, e eu concordo com vocês que não teve nenhuma evolução ou até mesmo uma regressão. Acho até que o Álvaro Pacheco, ele não está entendendo onde ele está. Por exemplo, teve um caso que a gente nem mencionou aqui no programa. Depois da derrota para o Palmeiras, ele foi lá receber vinho do Abel Ferreira, sorrindo. Gente, ele tem que se colocar, de fato, no lugar do torcedor. Só que, repito, ele tem apenas 4 jogos. Se eu não me engano, 1 mês de trabalho. E desses 4 jogos, ele teve a falta de sorte de encarar o Flamengo e o Palmeiras, logo de cara. Os 2 melhores times do futebol brasileiro ou os 2 melhores elencos do futebol sul-americano. Tudo bem. Agora, você demitir um treinador depois de 4 jogos é você assinar que, de fato, não tem profissionalismo. E quando você demite esse profissional, você também tem que pensar no lado financeiro, porque tem a multa rescisória. Ah, ainda tem o Ramon Dias. Vai fazer o quê? Trazer o Ramon Dias de volta? Eu duvido que essa nova diretoria queira fazer isso. E aí você vai pagar mais uma multa rescisória. O Vasco não vive uma situação financeira muito boa, a gente já sabe disso. O próprio Pedrinho falou isso, a SAF está quebrada. Vene, então qual é o caminho a se fazer se você não demitiria o Álvaro Pacheco? Aí que entra o conhecimento da diretoria. É chamar o Álvaro Pacheco para conversar, para entender o que está acontecendo, porque ele não está fazendo o time evoluir e tentar uma evolução. Porque, repito, você demitiu o Álvaro Pacheco agora, qual é a certeza que o próximo treinador vai dar certo? Porque o próximo treinador também vai encarar um problema, um cenário que o Álvaro Pacheco também está encarando. Eu só acho que, urgentemente, o Álvaro Pacheco precisa entender onde ele está se metendo e a grandeza do Vasco da Gama. Porque parece que ele não entendeu isso. Aquele ato de receber um vinho do Abel Ferreira depois de uma derrota para o Palmeiras e depois de um 6-1. Depois de um 6-1 para o Flamengo, ele mostra para o torcedor que ele não está entendendo onde ele está. E eu nem sou a favor de torcedor, vocês sabem disso, torcedor. Sim, aí claro. Cobrar da forma que foram cobrar os jogadores. Só que o Álvaro Pacheco, na minha opinião, faltou respeito. Mal comparando, foi basicamente o beijo do Gabigol pro Dorival Júnior depois de ter perdido um jogo na final da Copa do Brasil. Eu acho que tem que ter respeito ao torcedor. Sua vez, Pedrosa, mas antes eu vou dizer, a minha opinião, ela é muito também amparada por uma sonora de um cara chamado Lucas Pedrosa que disse: se telefonar, o homem volta. Ele falou isso aqui. Se telefonar, o Ramon e o Emiliano voltam na hora. E de coração, eu acho que todos nós aqui entramos num consenso que o Ramon e o Emiliano deram certo no Vasco. Correto? Alguém vai dizer que não deu? Sim. O cara tirou o Vasco de um rebaixamento. Posso só finalizar a minha linha de raciocínio? Claro. Eu acho que se for para demitir o Álvaro Pacheco, tem que colocar o Felipe, que já tá lá, tá? Ah, por hora, não, isso. Um retoque. Eu acho. Por hora, não. Botar o Felipe de vez. Então, Pedrosa, a sua opinião, eu quero opinião com informação. Sabe o que é mais caro do que tudo isso que você falou, Vene? Cair. É isso mesmo. Cair é muito mais caro, porque o prejuízo financeiro é enorme, o prejuízo de imagem é maior ainda, o Vasco estaria jogando a sua 6ª Série B, o prejuízo com a sua torcida, que não aguenta mais sofrer como vem sofrendo, também seria enorme. Não sei se a torcida do Vasco iria novamente. Você já viu aí no último jogo, que eles já não lotaram São Januário, porque tá todo mundo cansado, ninguém é palhaço, né? E tem um ponto que é muito importante, Vene. Eu acho que se fosse qualquer contexto, num time começando uma temporada, ou num time que não tem esse histórico que tem o Vasco da Gama, 4 jogos eu acho um absurdo também demitir um treinador, tá? Inclusive Flamengo e Palmeiras. Só que aí você pega Flamengo e Palmeiras, que eram as melhores equipes. 6. A maior goleada da história do Clássico. Nenhum outro técnico na história do futebol brasileiro conseguiu tomar 6. Ele conseguiu. Pega o Palmeiras. Ele utilizou 3 zagueiros de novo. Não deixou uma coisa simples e cristalina, que era povoar o meio-campo para poder não tomar gol. Ele não conseguiu corrigir isso. Tomou 2 do Palmeiras, poderia ser 4. Aí pega o Cruzeiro, em São Januário. Teoricamente, o Cruzeiro é um time do nível do Vasco. Teoricamente. Na prática, o Cruzeiro é muito melhor do que o Vasco. Mas, teoricamente, o Cruzeiro sem o Matheus Pereira, o Vasco tinha que conseguir 3 pontos em São Januário, que esse é o básico dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco levou 32 minutos para conseguir chutar ao gol. E o Cruzeiro poderia ter vencido o Vasco com tranquilidade também em São Januário. Aí pega o Juventude, que é um time que, teoricamente, é pior do que o Vasco, e perde o 2-0. Sem melhora defensiva, sem melhora ofensiva, um tempo inteiro sem chutar e nada. Sabe o que a Fernanda falou do Arthur Jorge?
que ele, com os retoques dele, você já via alguma coisa aqui, ali, mesmo sendo um ponto fora da curva, porque as coisas evoluíram muito rápido, o mínimo você tem que ver, cara. 4 jogos no mês de trabalho, ele teve tempo, Vêner, para poder treinar o time e conseguir implantar algum tipo de sistema para o time jogar. E ele não conseguiu. O Vasco é uma equipe que chuta para frente e espera o seu centroavante fazer alguma coisa. Só que ontem, por exemplo, não tinha o Verratti. E mesmo ele, quando tá sozinho, não tem aproximação dos pontas, o meio é um buraco, o Vasco toma gol todo jogo na entrada da área, que é um problema grave. Ah, o problema é só do Álvaro Pacheco? É claro que não. É claro que não. O elenco do Vasco é um elenco limitado. Ele foi mal montado pela diretoria de futebol, representado pelo Alexandre Matos no início da temporada. Isso tudo tem que ser levado em consideração. O problema é, o Vasco não tem tempo, Vêner. O Vasco não tem 5, 10 jogos para esperar o Álvaro Pacheco entender onde ele está. E o Vasco tem 7 pontos em 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. 10 rodadas. Foram 30 pontos disputados. Se o Vasco não acordar agora, vai cair, porque eu conheço esse cenário. É pressão em São Januário, é pressão dentro do elenco, é pressão em todo mundo, o time não vai conseguir jogar em campo, o Vasco não vai pontuar e o Vasco vai cair de novo. Ponto simples. Família vascaína, o clima está quente dentro do Vasco, o Pedrinho está com a batata assim, fervendo, tem muitos problemas para resolver dentro lá da São Januário, né? O Gigante da Colina está passando por muita dificuldade e o Vasco tem que dar a volta por cima. O Vasco tem que demitir esse treinador, Álvaro Pacheco, que não sabe onde ele está. Essa é a verdade. Não sabe. A verdade é essa. Assim, tomou 6 pro Flamengo, perde pro Palmeiras, empata pro Cruzeiro, toma uma derrota ontem pro Juventude. E assim, galera, os 4-0 com o Criciúma, que não foi com ele, foi com o Ramon Dias. Mas esse time já vem numa decadência gigante. E o Pedrinho tem que fazer alguma coisa, arrumar algum aporte financeiro para tentar dar a volta por cima com o Vasco, porque tá difícil. Tá difícil, tomara que o Vasco consiga sair dessa situação o mais rápido possível, porque ninguém aguenta mais. Essa que é a verdade. Ninguém aguenta mais esse time vergonhoso, esse time sem sangue que está à frente do Vasco da Gama. Vocês concordam? Então deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Família vascaína, se inscreva no canal para vocês que não são inscritos, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vasco da Gama. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!